Pessoal, hoje eu separei alguns filmes de terror eletrizantes para nem piscar assistindo, não tenha medo da escuridão. O primeiro deles, obra obscura dos anos 70, sobre uma mulher que compra essa casinha, porque ela não sabe que o lugar tem uns demônios em formato de Branca de Neve, os Sete Anões, né? Os pequenos, eles passam a infernizar essa nova família, principalmente essa moça. A casa teria um portal para o inferno? Será? Nós vamos descobrindo pouco a pouco. Filme estranho pra caramba, escuro, nessa jogada de clima, casa mal assombrada, ocultismo, criaturas das trevas, é bem interessante. Quem assistiu amou, eu fiquei no meio caminho. Eu curti bastante a história, o ritmo, como a concepção de cenas, mas eu não colocaria nas melhores da década ou algo do tipo. Vou colocar com certeza nos melhores de 73. Então é isso, você quer um filme tradicional anos 70 em suas estranhezas, bizarrices, com esse aspecto casa possivelmente mal assombrada, não tenha medo da escuridão. Qual que é o título original? Don't Be Afraid of the Dark. Yes. It's for cleaning out the ashes. It's been bolted shut. By me. And that's the way it should stay. O segredo da cabana. Um grupo de jovens vai até essa cabana isolada no meio do nada para passar alguns dias de diversão. Que o grupo não sabe é que o lugar reserva algumas peculiaridades. Coisas estranhas começam a acontecer, desde possessões até monstros dos mais diversos. Quando eu fui assistir a essa obra, eu não sabia de absolutamente nada. Isso foi muito bom, porque conforme os monstros vão pipocando, foi uma surpresa super positiva. Tem até a presença, uma pequena ponta do Richard Jenkins, que fez muitas comédias, dramas, fez até aquela série Six Feet Under, a Sete Palmos aqui no Brasil. E os monstros são as coisas mais legais do filme. Essa pegada com cabana, uma homenagem quase direta a Evil Dead, só que vai se desenvolvendo de uma maneira completamente sua. Tem uma curiosidade, tem um nerd envolvido na parada, aquele grupo super estereotipado que a gente vê em filmes de terror. E o nerd tem uma cena num lago que todo mundo tira a camisa, e o nerd não pôde tirar a camisa, porque o ator que interpreta o nerd, ele era muito forte. Então se ele tirasse a camisa, ia quebrar todo o que nós temos como básico, como certo nas figuras dos nerds. Estava super em forma, que deixava todo mundo no chão. O final, ele pouco importa, porque a gente vai chegando lentamente, a gente até espera, 1h20 a gente já matou todos os segredos, que são vários plot twists. Não é nem mesmo que a gente tenha matado, é que o filme nos entregou o que está acontecendo. Reparem também na aposta de um grupo que está acontecendo ali. Filmaço, é bem popular, mas ele é bem popular em alguns nichos. Alguns nichos dentro do terror acham esse um dos maiores filmes de todos os tempos, outros nichos, outras pessoas nunca ouviram falar. Minha recomendação, assista. We gotta get out of here. Sozinha, um road movie de terror sobre essa mulher que está de mudança, está na estrada, ela passa a ser perseguida até o momento que é capturada por uma espécie de serial killer. Nós vamos ter agora um jogo pela sobrevivência, o tradicional terror tortura, em que a nossa personagem faz tudo para escapar, ela tá 10 segundos da fuga, acontece algo, nós voltamos à estaca zero. Isso acontece umas 5 vezes durante o filme. É tradicional, uma espécie de gênero que surgiu pós anos 2000. Eu não nutro tanto amor, mas muitas pessoas gostam. Eu acho que é uma obra regular em sua essência, exatamente por esse caráter inicial road movie. A parte em que ela é aprisionada no meio dessa selva, ela é floresta, é um pouquinho desconfortável, mas mesmo assim jamais fica um filme ruim. Ele saiu em 2020, a direção é do John Ians. Eu confundo John Ians com Peter Ians. Peter Ians fez muitos filmes de ação nos anos 90, eu não sei nem se ele é pai do John Ians ou algum familiar. Enfim, e ele saiu em 2020, aquela época que nós estávamos tendo pouquíssimos filmes sendo lançados em virtude do ano que aconteceu naquela época, e então ele ganhou muita popularidade. Logo depois, ninguém mais se lembra, todo mundo se esqueceu, mas eu tenho certeza que boa parte de vocês já assistiram, e comentem aí se vocês gostaram. Eu tenho sentimentos mistos. Comecei muito empolgado, depois falei, normal, filme tradicional anos 2000. I'm sorry, I've got to go. It's just gonna take a minute. I'm late for a meeting. I'm sorry.
Perseguição Implacável, road movie de terror, mais um, Hush, em seu título original. Antes de falar sobre a história, quando você for procurar por esse filme, que ele é extremamente obscuro, coloque o título original, o ano de lançamento, o nome do diretor, porque a chance de você cair no filme errado, um monte de filme Rush saiu pós anos 2000, é gigantesca. Então, quanto mais informações você colocar, maiores são as chances de você cair na obra correta. É sobre um casal que está viajando, eles estão meio em briga, param nesse posto de parada e a garota desaparece. É uma espécie de O Silêncio do Lago, nessa versão aí, sem muito dinheiro, sem muito entrosamento entre os atores, sem muito entusiasmo nas gravações. Ele é ruim em essência, mas é frenético e traz o tradicional road movie, essas perseguições. Eu falei no filme anterior, Terror Tortura, que você vai encontrar vezes 10. Do momento que essa garota desaparece, é esse jogo de enganação tradicional em que o bonzinho sempre sai perdendo. Enfim, se você quer algo curioso, anos 2000, essa pegada road movie, aquele filme que é lançado e duas pessoas alugam e ninguém nunca mais escuta falar, pesquise aí por Perseguição Implacável, Hush, Hush. Resolution. Um homem aprisiona seu melhor amigo com o intuito de fazer com que o homem passe por um processo de detox. O homem é viciado em substâncias ilícitas e é nessa cabana, inicialmente nós vamos ter esse personagem solitário, coisas estranhas começam a acontecer. Inicialmente nós vamos ter essa pergunta: é algo da cabeça desse homem, alucinações naturais ao que ele está vivendo, ou são entidades sobrenaturais nesse lugar? Fica claro rapidamente, com 5, 10 minutos, que são entidades sobrenaturais, e as coisas vão ficando cada vez mais desconfortáveis. Outros pouquíssimos personagens vão surgindo, e tem também esse amigo que aprisionou o outro. Ele vai elevando essa figura da bizarrice, do desconforto. Lembra um pouquinho a estrutura de A Bruxa de Blair, quando as coisas estranhas vão explodindo, em um formato mais cinema, não é um found footage, e com maior destaque ao ponto que ele acontece à luz do sol, muito calor, os personagens sempre suando, esse lado sujo daquele lugar. Não é um lugar no meio da floresta, mas não é bonito, tudo coisa quebrada, lixo pra tudo quanto é lado. Vale a pena assistir. Maybe you have split personalities and you're leaving each other gifts for you to find. Did you see that? What? That. Vigiados, um grupo de amigos aluga essa casinha para passar alguns dias de possíveis festanças, e eles logo percebem algumas câmeras escondidas em banheiros, dentro de quartos. Eles vão tirando essas câmeras, vão encontrando, tentam contatar a pessoa responsável, até o ponto em que pequenos ataques vão surgindo e o terror explode. Aí é uma batalha pela sobrevivência e por tentar entender o que diabos está acontecendo dentro daquela casa. Em alguns momentos a gente acha, será um terror sobrenatural? As coisas em determinado ponto ficam claras, aí depois fica mais bizarro, mais estranho, a gente perde aquilo que a gente tinha como certo. É um filme interessante, saiu em 2020, não vai ser o maior filme que você viu na vida, mas você jamais vai achá-lo ruim, achá-lo entediante, e traz essa pegada nova, alugar casas durante 1, 2 dias, câmeras escondidas. Eu sempre curto esse tema, e tem aquele Dan Stevens também no elenco, grande ator aí que fez aquele, eu sempre esqueço o nome desse título, o nome desse The Guest, que eu não me lembro o título em português, e é um bom filme, é bem curioso ver como eles montaram esse subgênero, um subgênero pós anos 2015, que vem se popularizando cada vez mais. Coerência, vários casais estão reunidos nessa casinha para um jantar super simbólico, para ver um cometa passando, só que conforme esse cometa passa, ele vai desencadear uma série de acontecimentos estranhos. Nós vamos ter como se fosse realidades paralelas,
Vamos montando esse quebra-cabeça, os personagens tentando descobrir o que está acontecendo, e cada pista que o personagem tem é uma pista para o espectador. É como se fosse um jogo detetive, né? Cada personagem vai descobrindo as pistas, e o personagem A tem acesso a um quarto, o personagem B tem acesso a uma outra casa, e o nosso trabalho é descobrir antes dos personagens que diabos está acontecendo aqui, qual a saída possível para uma possível sobrevivência, os tradicionais filmes inteligentes que você coloca e quebra a cabeça para tentar entender nem 100% da história, 50% você já sai satisfeito. Eu assisti, acho tem umas 2 vezes, faz muitos anos que não assisto, preciso passar novamente, e é eu sempre cito esse filme inteligente, filme de realidades múltiplas. Tem o Time Crimes, sci-fi, e tem o Triângulo do Medo. São filmes bem parecidos, de épocas pós-anos 2000, e todos espetaculares, todos frenéticos, eletrizantes. Esse você acha com facilidade, qualquer streaming aí, é só pesquisar. A primeira vez que eu assisti na Netflix, 2014, 2015, mas os serviços sempre estão pulando, né? Uma hora tá na Amazon, outra hora tá na Netflix, tá no serviço X, mas vale a pena a busca, esse vale a pena mesmo. See that? Oh my god. This is bad. This is really Wait, bad. what's the box? That was at the other house. Oh my god. Baby, what did you see? Hugh, what did you see? Invasores, mais uma daquelas versões de Invasores de Corpos, que começou nos anos 50 com Vampiros de Almas, teve a versão dos anos 70 protagonizada pelo Donald Sutherland, versão dos anos 90 dirigida pelo Abel Ferrara, e essa versão que tem como protagonistas Nicole Kidman e Daniel Craig. Ela é bem infame porque é frenética, é muito rápido. Os filmes originais, principalmente os dos anos 50 e da década de 70, são mais lentos, mais construção de atmosfera. Então quem é fã desses filmes e foi assistir essa releitura dos anos 2000 acabou se decepcionando. E por curiosidade, esse foi o primeiro filme que eu assisti desses 4. Então por conta disso, eu acho até que eu tenho uma lembrança mais nostálgica. Eu assisti logo na época de seu lançamento, quando ele saiu nos canais HBO, e eu gosto desse lado rápido. Ele é muito parecido em sua estrutura com Cloverfield. Eu até pesquisei para ver se Cloverfield tinha saído antes, mas não, saiu depois. Então foi uma coincidência. Cloverfield tem aquele estilo found footage, e é um filme muito superior. Mas aqui é aquela câmera tremida, mas a estrutura, o ritmo é exatamente o mesmo. E quando a gente olha para os 4 filmes dessa mesma história, esse é o mais fraco. Isso é inquestionável. Eu coloco o primeiro, depois o dos anos 70, o dos anos 90 ele é bem inferior, mas bem legal. E essa aqui dos anos 2000, que eu gostei, curti a experiência, estou devendo uma revisão. O Animal Cordial é o primeiro filme brasileiro que eu trago nesse canal. O terror não é o forte do Brasil, com exceção do cinema do Zé do Caixão. Qualquer dia eu vou trazer uma maratona só de filmes desse diretor. E é a história desse homem, que ele comanda um restaurante de bairro, lugar invadido nessa bela noite. Criminosos fazem de reféns o dono, seus funcionários e alguns clientes, e as coisas vão se intensificando com o passar das horas, com o passar dessa bela noite. O que acontece aqui? Esse dono, inicialmente ele vê esse prejuízo, depois ele vê possíveis benefícios, tanto pessoais quanto financeiros, em tudo que está acontecendo, e ele vai tentar manipular essa realidade. Esse dono é interpretado pelo Murilo Benício, um dos principais nomes do cinema nacional pós-anos 2000. Ele fez um filme espetacular chamado O Homem do Ano, que é dentro do gênero de crime, super recomendado também. E esse filme, ele começa espetacular, principalmente em sua pegada visual. A gente se sente dentro do restaurante. Depois de uma hora ele se perde, fica muito espetacular nesses jogos de enganação, mas jamais fica ruim. A gente desliga o cérebro da história, em algumas cenas verdadeiramente patéticas, até de relações entre o Murilo Benício e uma funcionária, mas continua muito legal de se assistir. Principalmente pela direção, que é muito boa. Ele me lembrou bastante um filme, eu acho que é da Argentina, mas não tenho certeza, que se chama Vermelho Sol, que saiu 1 ano depois. Tem cenas praticamente idênticas dentro de restaurantes, a mesma estrutura. Aquele filme sai do restaurante, acontece num espaço de tempo, só que se perde da mesma forma. Aquele filme é de crime, esse é terror com aspectos de crime, mas é uma pequena pérola que saiu nos últimos anos no cinema nacional. Você sabe como é que isso vai acabar? Eu sei.
caixa preta. Vou terminar com um filme menor que saiu pós anos 2020. Eu assisti ele na Prime Video, deve estar disponível por lá ainda. E é sobre um homem que ele sofreu um acidente com sua família, perdeu completamente sua memória e ele está lutando para recuperá-la. Vai passar por esse experimento alternativo e coisas bizarras vão acontecendo. Ele começa a enxergar coisas de outras vidas, coisas que não estão atreladas à sua própria existência e vão ficando violentas também. A história é interessante, tem alguns buracos, é um filme comum, é um sci-fi nota 6, tá? Não é nada, não vai passar disso, não, você não vai odiar, para você assistir, principalmente para você que gosta desse estilo ficção científica com os pés no terror, é uma parada legal, tá? Legal, mas baixo orçamento, né? Não espere muitos cenários, acontece mais dentro dessa clínica. My mind doesn't run me. I run my mind. It doesn't run me. Patients are often surprised by what they Então, remember. chegamos ao final de mais um vídeo. Vocês estão vendo essa novidade que eu coloquei as referências no final do vídeo. Acho que fica mais fácil na edição e fica mais fácil para vocês consumirem, para tirarem prints, para depois procurar. É quase uma lista extra de filmes, de atores para você pesquisar. Eu falei sobre, o que eu falei? Falei sobre Triângulo do Medo, Time Crimes. Time Crimes é um filme bem legal, sci-fi. Falei sobre o Vermelho Sol, que é para quem gosta de gênero de crime, mas a principal referência nesse vídeo foi aos Invasores de Corpos, o dos anos 50, aquele clássico Vampiros de Almas, seu título original, o dos anos 70, que ele nutre a mesma estrutura e respeito ao original, mas traz novas dinâmicas, o dos anos 90, que acontece numa base do exército. Então são filmes bem curiosos, para quem também, essa pegada invasão alienígena a principal saga, ou top 3, e é isso, assim terminamos esse vídeo, e te vejo daqui a alguns dias.